Torcedor vascaíno, no vídeo de hoje você vai ver o Marcelo Santana mandando recado para o Casimiro Miguel, mas trazendo também as atualizações em relação ao Ryan, Felipe Coutinho, Payet e reforços para o Campeonato Brasileiro. E uma rápida análise de como estão Lanús, Puerto Cabello e Melgar, adversários do Vasco na Copa Sul-Americana. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 80 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Vou fazer uma análise rápida, informações importantes sobre Lanús, Puerto Cabello e Melgar, adversários do Vasco na Copa Sul-Americana. Como é que eles chegaram a esta competição e como eles estão, no momento, nos seus respectivos campeonatos nacionais. Argentina, Venezuela e Peru. Mas antes, acho importante a gente rodar o que falou o Marcelo Santana na Cazé TV ontem, pouco antes do sorteio na Sul-Americana, atualizando informações importantíssimas sobre reforços, Ryan, Coutinho, Payet e até mandando recado para o Casimiro. Agora, olhando para esse elenco, Marcelo, vocês veem lacunas de zagueiro, lateral, atacante? Vocês estão indo atrás dessas posições no mercado? Agora, nessa janela que a gente tem no Brasil, uma janela de correção, até ali o dia 10, 11 de abril. Pode ser que a gente traga um jogador, talvez dois, não é garantido que a gente vai contratar nenhum nem dois, mas a gente tem observado algumas situações. Talvez um atleta ali para o setor ofensivo nesse primeiro momento seja a principal necessidade. Zagueiro a gente não tem conversado. Outras posições, menos assim. Talvez um atacante. Vocês pretendem prolongar o empréstimo do Coutinho? A gente está avaliando também, junto ao próprio atleta. O Coutinho ainda tem mais um ano de contrato com o Aston Villa. A gente sabe da importância dele. O crescimento que ele já sinaliza nessa temporada, que ele teve a possibilidade de fazer uma pré-temporada, se condicionar melhor, está adaptado, está feliz. E se essa história continuar de maneira positiva no meio do ano, com certeza a gente vai tentar uma prolongação do contrato do Felipe. Já a situação do Ryan, que está valorizado, já está mais encaminhada? A gente já está, na verdade, na troca de assinaturas ali. Notícia boa para o torcedor do Vasco. Dos documentos. Então acredito que nessa semana, provavelmente, a gente dá uma notícia positiva para a torcida do Vasco também. Olha, a situação do Dimitri é a mesma situação de outros atletas no elenco. Claro que é um atleta de grande história, jogou muito tempo ali no Olympique de Marseille, teve uma passagem pela Premier League, mas no Vasco a gente avalia pelo desempenho de cada atleta. Ele tem a sua história que a gente respeita. Agora, a decisão de renovar ou não ao meio do ano vai ser baseada exclusivamente no desempenho, na capacidade do que ele tem de entregar para o Vasco daquele momento para frente, não pela história que cada um construiu, que, repito, a gente respeita a história de todos os jogadores, mas a gente precisa ser guiado pelo desempenho esportivo dentro de campo. Como é que o Vasco entra nesse Campeonato Brasileiro depois de passar sufoco no ano passado? Ano passado, quando a diretoria do presidente Pedrinho chegou, o Vasco estava ali em 16º lugar. A gente conseguiu arrancar até o 8º lugar, depois algumas questões de lesão fragilizaram um pouco o elenco, a gente fechou em 10º lugar. A melhor campanha do Vasco desde 2017. Agora a gente sabe que a expectativa da torcida Cruz Maltina é muito maior. E a gente pretende esse ano, embora reconheça o desejo da torcida, manter uma temporada mais estável, avançar de uma maneira progressiva, que o Vasco tenha um crescimento sim dentro das competições, mas a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito longo, campeonato difícil, a gente vai ter que conciliar esse ano com 3 competições e é por isso que a gente buscou, dentro da capacidade financeira, de honrar esses compromissos, qualificar esse elenco e aumentar a quantidade de jogadores também, para que a gente consiga sobreviver a essa sequência de Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Manda um recado para o Casimiro Miguel, o chefe, que logicamente vai estar de olho, inclusive na transmissão, na estreia Vasco e Santos. O que você tem a falar para o Cazé sobre o Vasco, Marcelo?
Pô, Casé, que a gente te dê muitos motivos de alegria esse ano para que os cortes sejam positivos ao Vascão, né? A gente sabe dessa responsabilidade que tem. A gente tem um torcedor / embaixador, né? Porque o Casé não deixa passar nada da campanha do Vasco. O homem marca em cima. Marca, poder de marcação dele é grande, viu? Poder de marcação e de convencimento também. Então que a gente possa dar motivos para o Casé tá alegre aí, tá solto no pós-jogo aí, com triunfos do Vasco, com vitórias do Vasco dentro da temporada. Bom, sobre o sorteio, coloca o Vasco para enfrentar o Lanús, Puerto Cabelo e Melgar. O Lanús, ele chega à Copa Sul-Americana por ter ficado no ano passado na 5ª colocação no Campeonato Argentino. Ele já ganhou a Sul-Americana, foi em 2013, em uma final diante da Ponte Preta. O estádio do Lanús chama-se La Fortaleza, tem capacidade para 47 mil torcedores. Nesse momento, nessa temporada, este ano, o Lanús já entrou em campo em 11 oportunidades. Foram 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Atualmente, ele é o 6º colocado no grupo B do Campeonato Argentino. Puerto Cabelo é um clube da Venezuela. Disputa a Sul-Americana por ter ficado no ano passado na 3ª colocação no Campeonato Venezuelano. O estádio do Puerto Cabelo chama-se La Bombonera, que tem capacidade para 2.200 torcedores. Ou seja, ele não está adequado para receber jogos da Copa Sul-Americana. O Vasco não vai jogar no campo do Puerto Cabelo, que vai ter que arrumar um outro local para jogar, um outro estádio. Provavelmente na cidade de Valência. É um estádio para 10 mil torcedores, aonde ele leva os jogos para lá quando há necessidade. Esse time da Venezuela, na atual temporada, jogou 9 partidas. Foram 5 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. Atualmente ele é o 5º colocado no campeonato venezuelano. O outro adversário do Vasco é o Melgar. O Melgar, nesse momento, é o time mais forte dentre esses 3. Veio da Libertadores da América, ele disputou a fase preliminar da Libertadores da América e acabou perdendo 2 partidas para o Cerro Porteño. Aliás, o Melgar, na atual temporada, entrou em campo 8 vezes. Foram 6 vitórias e apenas 2 derrotas, exatamente na fase preliminar da Libertadores da América. Por isso o Melgar cai para a Sul-Americana, por ter sido eliminado precocemente na Libertadores. O Melgar, ele joga no estádio em Arequipa. Ele é da cidade de Arequipa, uma cidade peruana que eu conheço muito bem, já fui várias vezes nesse estádio em Arequipa, porque eu fiz uma cobertura de Copa América no Peru e o Brasil ficou na primeira fase em Arequipa. Aquela grande decisão contra a Argentina, os 2 gols do Adriano foram em Lima. Esses gols, a decisão foi em Lima, mas a primeira fase foi em Arequipa e fiz também a cobertura de um pré-olímpico com a seleção brasileira e o Brasil também ficou em Arequipa, disputou em Arequipa a competição, então eu conheço bem. O estádio é muito confortável, o estádio é enorme, tem uma pista olímpica, então o torcedor fica longe do gramado, tem capacidade para 40 mil torcedores, é o 4º maior estádio do Peru e o Vasco irá enfrentar, então, este time do Melgar, que no primeiro momento é o time mais forte entre Lanús e Puerto Cabelo, mais forte naturalmente é o Vasco, que tem condições de passar em primeiro e avançar de maneira imediata para a fase 8ª de final da Sul-Americana. Se o Vasco ficar em segundo, vai jogar um mata-mata diante de equipes que virão da Libertadores da América eliminadas na fase de grupos. Beleza? Se inscreva no canal, ative as notificações. Até o próximo vídeo.